Olá, eu sou Elizabeth Gravina e você está no Sacris Canal Católico. Se gosta do conteúdo, ao final, deixe um like e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigada. Nossa leitura hoje é Bem-aventurados os Pobres, de Francisco José de Almeida, da editora Quadrante. O aroma da pobreza. O espírito de pobreza desprende um aroma suave de eternidade, de céu na terra, reflete-se em toda a conduta. Uma alma de pobre, que vive austeramente sem alarde, mas que é rigorosa consigo mesma, essa alma exala o bom odor de Cristo. Efésios 5, 2. Que sendo rico se fez pobre por amor de nós. 2 Coríntios 8, 9. Atrai como Jesus Cristo, a quem segue bem de perto, atraiu e continuará sempre a atrair. Atrai, 1. Pela liberdade de que goza. 2. Pela maravilha do lar que constitui. 3. Pelo exemplo que dá no seu meio profissional. 4. Pela magnanimidade e generosidade que derrama. Vejamos esses aspectos brevemente. A liberdade da alma pobre. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Mateus 6, 26 e 29. Não é possível sonhar com maior liberdade que a das aves que cruzam o céu azul. É dela os que gozam, os que têm alma de pobres. Enquanto um rico vive enredado nos seus negócios, cálculos e obsessões, o fim da pobreza é libertar-nos para o amor, e o amor, por sua vez, liberta-nos de tudo fora dele. Não existe homem mais livre do que aquele que ama. Para ele, todo desprendimento, toda renúncia, todo sacrifício não são cadeia que escraviza, mas asas para correr mais ligeiro para a posse do bem que ama. Na pobreza, corre-se para Deus. Na riqueza, fica-se aneado na pesada rede que arrasta para baixo, e nessa medida impede de voar e esmaga. Paradoxalmente, porém, a liberdade de que goza um homem com alma de pobre não o impede de apreciar as coisas boas da vida, precisamente porque não põe o coração nelas. Está em condições de saboreá-las quando dispõe delas, ao passo que um rico se enfastia. A diferença entre um homem com espírito de pobreza e aquele que se asfixia na riqueza é esta. O primeiro não se preocupa com possuir coisas, mas se estas lhe são dadas, desfruta-as realmente. O segundo pensa que tem de possuí-las, mas não desfruta delas, porque lhe falta liberdade para tanto. Por exemplo, sente-se desgraçado se não consegue um lugar no avião que pretendia tomar, mas se o consegue, senta-se e lê o jornal sem ter sequer um olhar para o sol, para as nuvens ou para a terra. Aborrece-se com as coisas. O homem com espírito de pobreza, pelo contrário, diverte-se muito quando viaja de avião. Encontra nisso uma oportunidade de louvar a magnificência de Deus nas suas obras. Mas sentir-se-ia igualmente feliz se os aviões não existissem. Por outras palavras, as coisas não são essenciais para a sua felicidade, mas quando as tem, aprecia-as. Se formos desses homens, veremos que, reconhecendo o domínio de Deus sobre as coisas, teremos exclamações de gratidão por tudo o que Ele nos dá. A vida se tornará para nós um ciclo contínuo de amor e satisfação. Daremos a Deus livremente aquilo que Ele nos deu com liberdade. Reconheceremos o que as coisas têm de bom e veremos como é justo referi-las a Deus. Um copo de vinho, um doce de morangos, uma casa ou uma cadeira são coisas maravilhosas. Chegaremos então a compreender que o são, não por as possuirmos, mas porque, à vista de Deus, são boas. Por isso uma alma de pobre, a quem, no dizer de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta, só sabe agradecer o que tem, está livre de quaisquer sentimentos de comparação, do espírito de inveja que amargura tanta gente, da insatisfação que tira a paz.
não lhe despertam nenhum interesse ou avidez as coisas que São José Maria Escrivá chamava graficamente os arreios, as galas e brocados, a ostentação, as gloriolas, em que se enrascam os mundanos. A sua única ambição é ter uma liberdade de movimentos que nunca venha a perder, mesmo quando chega a hora de carregar galhardamente a cruz de Cristo, na qual está a nossa salvação, vida e ressurreição, o resumo de todos os nossos tesouros. Nos começos do século VII, os persas saquearam Jerusalém e apoderaram-se das relíquias da Santa Cruz. Quando um pouco mais tarde o imperador Heráclito conseguiu recuperá-las, quis carregar pessoalmente o santo madeiro até o seu primitivo lugar no Calvário. Ia vestido das insígnias reais e conta uma piedosa tradição que, à medida que avançava à frente da procissão, o peso do santo lenho se lhe foi tornando insuportável. Então Zacarias, o bispo de Jerusalém, fê-lo ver que, para levar aos ombros a Santa Cruz, deveria desfazer-se das insígnias imperiais, imitando a pobreza e a humildade de Cristo, que tinha carregado o santo lenho desposado de tudo. Heráclito vestiu então umas humildes vestes de peregrino e, descalço, pôde levar a Santa Cruz até o cimo do Calvário. E o cimo do Calvário é o lugar que está mais próximo da eterna liberdade do céu. A pobreza no ambiente do lar. O aroma da pobreza pessoal difunde-se em 3 círculos concêntricos: a família, o ambiente profissional e a sociedade de que fazemos parte. O espírito de pobreza contagia a família que constituímos. Não se trata de impor a ninguém uma virtude que é primordialmente pessoal, mas como transcende. Por muito que um pai ou uma mãe de família ganhem, se nem por isso gastam mais do que precisam, se não se derramam em supérfluos, os filhos aprendem a viver sem caprichos, a não pedir aos pais que lhes comprem o último modelo de tênis, ou a sacola Hermès, ou o celular que permite acompanhar online o programa de TV do seu ídolo, ou a TV do quarto, o cemitério da vida em família, ou tantas outras coisas mais que vêm nos seus colegas ou na roda de amiguinhos. É muito difícil esconder dos filhos a abundância de recursos se, na convivência em família, veem que seus pais só sabem falar de trocar de carro a cada ano ou de ir esquiar na Suíça. É muito difícil, nesse caso, dizer não a uma criança que berra no shopping: eu quero, e não arreda o pé da vitrine. A escritora e comentarista de TV norte-americana Betsy Hart, no seu livro It Takes a Parent, Precisa-se de um Pai, fala precisamente da coragem necessária para que os pais não digam sempre que sim às solicitações dos filhos. Isto porque estamos numa época em que o não é considerado uma palavra feia e importa encontrar para ele alternativas positivas e criativas quando houver que estabelecer limites. Dê opções, não ordens. Será que por esse caminho se facilita ou, pelo contrário, se dificulta aquilo a que a autora chama a missão de resgate do coração de seu filho? Pais que só buscam comprazer-se estarão inclinados a comprazer em tudo os seus filhos. Dizer-lhes não dá calafrios e, desse modo, os despreparam para a vida. Não nos referimos só ao adolescente que recebe uma BMW quando faz 18 anos, ou a menina que leva as suas amigas para irem de compras como loucas para festejar os seus 13 anos. Mesmo os jovens de classe média recebem demasiadas coisas, brinquedos, aparelhos eletrônicos, celulares, mas hoje começa-se a perceber que a prodigalidade gera egoísmo, a sensação de que se está oferecendo ao menino a vida em bandeja de prata e a presunção de que tudo lhe é devido. Começa-se a ouvir, mesmo no quadro da cultura, da permissividade, que negar a um filho um bem material de que não precisa pode ser benéfico e terapeuticamente positivo. Permitir aos filhos, mesmo aos mais pequenos, que experimente a adversidade ou o descontentamento ou contrariar os seus desejos, não só proporciona mais tranquilidade e cansa menos, como além disso os faz desenvolver a riqueza que o ser humano possui e prepara-os um pouquinho para o que os espera.
Treina o filho para viver num mundo de regras, a maioria das quais foram criadas por alguém que não é ele. E muitas delas se resumem em não. Pense em duas crianças. Uma aprende cedo a respeitar o não, porque vê que os pais também o fazem consigo próprios. Vê que é algo bom, que protege corpo e alma, ainda que nem sempre seja agradável. A outra criança rara vez ouviu um não, e quando lhe disseram, estava tão disfarçado que era praticamente irreconhecível. Esta última pode chegar a pensar, quando crescer, que o não é injusto, uma violação dos seus direitos. Qual dessas crianças sentirá mais alegria de viver? Diz Chevreul que Peggy fazia remontar a decadência do mundo moderno ao dia em que os pais começaram a recompensar os seus filhos estudantes, abrindo-lhes uma caderneta de poupança. Substituíram a mola do dever pela do interesse. É a caderneta de poupança, escrevia, que se opõe diametralmente aos evangelhos. Não é ela a própria base da instituição familiar? Não. É a primeira cunha metida no seu tronco. É o símbolo e o manual e o primeiro instrumento do entorpecimento, do amortecimento, da dessecação da família e da raça. Se a situação econômica dos pais é de prosperidade, que não cometam a loucura de satisfazer as veleidades dos filhos, que os ensinem a viver sobriamente, porque eles próprios põem em prática o critério também dado por São José Maria Escrivá. Não gastar o que não gastaria um pai de família numerosa e pobre, e que os ensinem a ser generosos, como aquele pai de família que, à saída da igreja, fazia os filhos darem uma boa esmola aos pedintes, acompanhando o gesto com um muito obrigado, porque a esmola faz mais bem a quem dá do que a quem recebe. A este aproveita materialmente, a quem se dá espiritualmente. Se os pais passam por privações, é bom que os filhos o percebam, porque assim vem materializado o valor cristão da pobreza. Monsenhor Escrivá, que incutiu nos leigos essa virtude aparentemente reservada aos claustros dos religiosos, agradecia a Deus os anos de aperto econômico porque passou o seu pai, porque senão, dizia, não teria sabido o que é a pobreza. O exemplo no meio profissional. O espírito laical de pobreza, que não é pobretice, é um bom testemunho do espírito cristão no ambiente profissional. São 1000 os detalhes em que um cristão pode viver, sem espalhafato, o seu amor à pobreza, desde o modo de apresentar-se como todo o decoro e bom gosto, mas sem nada de chamativo, até os temas de conversa que não hão de cair obsessivamente em subir na carreira, em ganhar mais, ter mais, comprar mais, nos requintes culinários, nas férias sofisticadas. Um cristão de alma pobre não inveja ninguém, não se sente inferiorizado diante de ninguém, não quer competir em luxo e ostentação com pessoas cujo padrão de vida muitas vezes esconde uma terrível miséria moral e infelicidade. Sirva de ilustração da compatibilidade do espírito de pobreza com as exigências da posição profissional, o que se exemplifica num livro publicado recentemente entre nós. Conheci um empresário já falecido que tinha muito sucesso. Pelo seu trabalho, tinha de assinar cheques de muitos milhões, participar de almoços em bons restaurantes e ter um carro de qualidade. Aparentemente, uma pessoa dessa condição estaria impossibilitada de praticar a virtude da pobreza. Se um homem assim convidasse um cliente a almoçar num McDonald's, se o levasse de volta ao aeroporto num ônibus, se lhe pedisse emprestada a caneta para assinar o contrato, o mais provável é que esse cliente fugisse espavorido. Um empresário deve ter um bom carro e atender os clientes de outra cidade ou do estrangeiro em determinados restaurantes. O nosso empresário não era uma exceção. Mas eis que esse homem queria viver o desprendimento. Que fazia? Uma série de coisas muito simples que ninguém notava, mas que, se a olharmos com atenção, não são fáceis. No escritório, usava uma caneta fina e em casa uma esferográfica comum. Quando ia a um restaurante, nunca pedia o prato de que mais gostava. Quando tinha de escolher o carro que a empresa lhe compraria, optava por um nacional e que fosse de uma cor que não entusiasmava muito.
Todas estas coisas parecem simples e há quem as considere ridículas, mas quando uma pessoa tem a possibilidade de satisfazer todos os gostos, é preciso que seja muito heróico para não os satisfazer. Nem é preciso dizer que a sua sobriedade pessoal se traduzia também na justiça, respeito e generosidade com que tratava os seus empregados. Quando morreu, o presidente do sindicato de uma das suas empresas disse: se a maioria dos empresários fosse como ele, nunca teria havido comunismo. Penso que no juízo final haverá grandes surpresas nestas matérias quando se vir como nos bancos, na bolsa, no mundo dos negócios ou na política, houve pessoas que cumpriram as exigências da pobreza com uma radicalidade tão grande como a de São Francisco, enquanto passavam desapercebidas como esse empresário. Nunca me esqueço de um conselho que recebi quando jovem universitário num retiro espiritual. Em conversa com o sacerdote que o dirigia, perguntei-lhe pelos modos de viver a pobreza e ele deu-me uma sugestão entre outras. Quando estrear uma roupa nova, uma camisa, um terno, use por dentro uma peça velha. Ninguém o veria, mas Cristo sim, e seria um detalhe que de algum modo me recordaria o dever de dar exemplo de austeridade aos meus colegas e de levá-los a perguntar-se: como são os meus gastos? Realmente preciso de toda esta parafernália? Quanto dinheiro me custam as minhas diversões de fim de semana? Transcendência no meio social. Dirigida a reorientar o desenvolvimento econômico das nações segundo os ditames da racionalidade e da fé, a recente encíclica Caritas in Veritate desdobra um vasto leque de reflexões, das quais podemos referir algumas que se prendem com o nosso tema. Em comentário à encíclica Populorum Progressio, o Papa começa por afirmar: Paulo VI quis dizer-nos, antes de mais nada, que o progresso é na sua origem e na sua essência uma vocação. Nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se porque toda a vida é uma vocação. Ora, dizer que o desenvolvimento é vocação equivale a reconhecer, por um lado, que o mesmo nasce de um apelo transcendente e, por outro, que é incapaz de atribuir a si mesmo o seu significado último. Daí que o Papa parta para a ideia de que o autêntico desenvolvimento do homem diz respeito unitariamente à totalidade da pessoa em todas as suas dimensões, norteadas necessariamente para o seu destino eterno. Sem a perspectiva de uma vida eterna, o progresso humano neste mundo fica privado de respiro. Fechado dentro da história, está sujeito ao risco de reduzir-se a simples incremento do ter. Deste modo, a humanidade perde a coragem de permanecer disponível para que os bens mais altos, para as grandes e altruístas iniciativas solicitadas pela caridade universal. O documento refere-se a seguir à ilusão de confiar nas instituições. Muitas vezes ao longo da história, pensou-se que era suficiente a criação de instituições para garantir à humanidade a satisfação do direito ao desenvolvimento. Na realidade, as instituições sozinhas não bastam, porque o desenvolvimento integral do homem é primariamente vocação. E alude ao grande perigo já denunciado por Paulo VI de confiar todo o processo do desenvolvimento unicamente à técnica. A técnica em si mesma é ambivalente. O cerne do verdadeiro progresso encontra-se na visão transcendente da pessoa, que tem necessidade de Deus. Sem ele, o desenvolvimento ou é negado ou acaba confiado unicamente às mãos do homem, que cai na presunção da autossalvação e acaba por fomentar um desenvolvimento desumanizado. Só o encontro com Deus permite deixar de ver no outro sempre e apenas o outro, para reconhecer nele a imagem divina, chegando assim a descobrir verdadeiramente o outro e a maturar um amor que se torna cuidado do outro e pelo outro. O desenvolvimento à luz da fé, tendo por objetivo a totalidade da pessoa humana, leva assim à centralidade da caridade, diz o Papa. Paulo VI observava na encíclica Populorum Progressio que as causas do subdesenvolvimento não são primariamente de ordem material, convidando-nos a procurá-las noutras dimensões do homem,
em primeiro lugar, na vontade, que muitas vezes descuida os deveres da solidariedade. Em segundo, no pensamento, que nem sempre sabe orientar convenientemente o querer. E não é tudo. O subdesenvolvimento tem uma causa ainda mais importante que o pensamento. É a falta de fraternidade entre os homens e entre os povos. A sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. A razão por si só é capaz de ver a igualdade entre os homens, estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Esta tem origem numa vocação, numa chamada transcendente de Deus Pai, que nos amou primeiro, ensinando-nos por meio do Filho o que é a caridade fraterna. O desenvolvimento autêntico tem, pois, de favorecer todos os homens e o homem todo, e o Papa adverte. Queria recordar a todos, sobretudo aos governantes, que estão empenhados em dar um perfil renovado aos sistemas econômicos e sociais do mundo, que o primeiro capital a preservar e valorizar é o homem, a pessoa, na sua integridade. Com efeito, o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica social. Compreende-se, assim, que o documento aborde como manifestação de verdadeiro desenvolvimento, entre outras, o respeito pela vida, que há de traduzir-se em combater a pobreza que provoca ainda altas taxas de mortalidade infantil, bem como impor termo às práticas de controle demográfico por parte dos governantes, que muitas vezes difundem a contracepção e chegam mesmo a impor o aborto. A abertura à vida está no centro do verdadeiro desenvolvimento. Quando uma sociedade começa a negar e a suprimir a vida, acaba por deixar de encontrar as motivações e energias necessárias para trabalhar ao serviço do verdadeiro bem do homem. Essa visão redutiva da pessoa e do seu destino, muitas vezes exportada pelos países economicamente desenvolvidos ou emergentes para os países pobres, é o dano que o superdesenvolvimento acarreta ao desenvolvimento autêntico, quando é acompanhado pelo subdesenvolvimento moral. Terá valido a pena lermos estas vastas considerações orientadoras de Bento XVI, se nos tiverem ajudado a compreender o muito que está em jogo quando se fala da virtude da pobreza. Quem é que está melhor preparado para atender a esse apelo, senão um coração desprendido do amor míope e furioso às riquezas? Que agente econômico, seja um governante, um empresário, um administrador de capitais, pode manter-se sensível à ideia do desenvolvimento como vocação, se a sua única perspectiva é a espiral do lucro? O Papa recorda o que escrevia Paulo VI. O que conta para nós é o homem, cada grupo de homens, até se chegar à humanidade inteira. Nenhum homem obcecado por ter sempre mais pode enxergar esta centralidade da pessoa, que é o eixo da encíclica e que abre o coração à noção do bem comum e à do primado da caridade. O Papa recorda esses dois princípios da atividade econômica. Por um lado, a atividade econômica há de ter como finalidade a prossecução do bem comum. Com efeito, a economia e as finanças, enquanto instrumentos, podem ser mal utilizadas se quem a gere tiver apenas objetivos egoístas. Não é um instrumento que deve ser posto em causa, mas o homem, a sua consciência moral e a sua responsabilidade pessoal e social. Por outro lado, o grande desafio que temos diante de nós é mostrar que não só não podemos ser transcurados ou atenuados os princípios tradicionais da ética social, como a transparência, a honestidade e a responsabilidade, mas também que nas relações comerciais o princípio de gratuidade e a lógica do dom como expressão da fraternidade podem e devem encontrar lugar dentro da atividade econômica normal. É preciso que no mercado se abra espaço para as atividades econômicas realizadas por sujeitos que livremente escolhem configurar o seu agir segundo princípios diversos do puro lucro, sem por isso renunciar a produzir valor econômico. As numerosas expressões da economia que tiveram origem em iniciativas religiosas e laicais demonstram que isso é concretamente possível. Historicamente, assim foi.
Exigiria volumes sem conta, escreve Thomas E. Woods, Jr., elaborar uma lista completa das obras de caridade católicas promovidas ao longo da história por pessoas, paróquias, dioceses, mosteiros, missionários, frades e freiras e organizações leigas. Podemos ir mais longe e dizer que foi a Igreja Católica quem inventou a caridade tal como a conhecemos no Ocidente. O próprio Voltaire, talvez o mais prolífico propagandista anticatólico do século XVIII, se mostrou respeitosamente admirado com o heróico espírito de sacrifício que animou tantos dos filhos e filhas da Igreja. Talvez não haja nada maior na terra, disse ele, que o sacrifício da juventude e da beleza com que belas jovens, muitas vezes nascidas em berço de ouro, se dedicam a trabalhar em hospitais pelo alívio da miséria humana, cuja vista causa tanta aversão à nossa sensibilidade. A prática de oferecer dádivas destinadas aos pobres desenvolveu-se cedo na história da Igreja. Os fiéis colocavam as suas oferendas sobre o altar durante a missa e, em certos dias de penitência, doavam uma parcela dos frutos da terra nas coletas que tinham lugar antes da leitura da epístola. Também se faziam contribuições em dinheiro para os cofres da Igreja. São Justino, mártir, relata que muitas pessoas que tinham amado as riquezas e as coisas materiais antes de se converterem, agora se sacrificavam de ânimo alegre pelos pobres. Esse é o espírito que anima hoje muitos corações de pobres numa corrente que nasceu entre os primeiros cristãos e a partir daí se prolongou e se prolongará através dos séculos. Dizia o cardeal de São Paulo, Dom Agnello Rossi, que as grandes obras de benemerência católica se têm feito com as promessas dos ricos e o dinheiro dos pobres. Felizmente, essa queixa não se aplica aos ricos com coração de pobre, que são muitos e podem ser muitos mais. Esses redimem uma sociedade materializada e perdulária, perdida e afogada entre luxos e caprichos. A magnanimidade da pobreza. Uma alma verdadeiramente pobre, tenha muito ou pouco, é sempre magnânima. Vimos atrás que o espírito de pobreza não é sovinice, e isso por uma razão muito simples, porque configura o coração humano à medida do coração de Cristo. Que vemos no coração de Cristo? Uma generosidade sem limites, um amor incomensurável pelos pecados que o fizeram vir à terra, uma compaixão infinita pelos sofredores da alma e do corpo e um desejo ardente de resgatá-los da sua situação de miséria. A dor de ver que, como no caso do jovem rico, o apego aos bens e comodidades impedia os homens de segui-lo por um caminho de liberdade e de intimidade com Deus. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem foi-se embora, porque possuía muitos bens. Mateus 19, de 16 a 22. A alegria de ver a conversão do rico Zaqueu materializada num desprendimento que lhe purificava a vida passada. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. E essa outra alegria e admiração do próprio Deus, perante o óbolo da viúva para os gastos do culto. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: Em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Ela, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Lucas 21, de 1 a 4. Os homens lembraram-se de Deus para pedir-lhe e receber. Acontece, porém, que a forma que Deus tem de nos dar é pedir-nos. A quem mais ele pede, mais dá. Ele não tem melhor forma de dar do que pedir. Porque ao dar, o homem esvazia-se do que deu e assim pode preencher esse vazio com a posse de Deus em maravilhosa intimidade. Bem o sabem os casais que não fazem muitas contas para, através deles,
dar mais um filho a Deus, porque estão firmemente persuadidos de que Ele faz com que cada novo filho traga consigo um pão debaixo do braço. Sabe-se um empresário que nos seus operários vê outros cristos, membros da família de Deus, e por isso ultrapassa a medida da justiça, vivendo-a e contemplando-a com a da caridade. Sabem-no, numa palavra, os que no ideal da pobreza nunca viram um sinal negativo, mas um valor positivo, ativo e enriquecedor. Quem há que se entusiasme com um ideal feito de negações? Esse espírito, na medida em que liberta e abre espaço para Deus, traduz-se em grandes obras de serviço, como acabamos de ver, mas também em pequenos gestos que dão sabor e alegram a vida diária. Um dos aspectos simpáticos do espírito de pobreza é que admite admiráveis exceções. Chamemo-lo assim: a austeridade nos gastos e nos costumes. Tem um sabor todo especial ver um pai dizer de vez em quando que sim a um filhinho que se encapricha com um brinquedo, ou uma mãe organizar uma comida de festa num dia sem festa alguma que celebrar, ou o marido cativar a esposa com uma pequena joia de que ela gostou ao passarem por uma vitrine, ou o marido e mulher levarem os filhos em excursão a um lugar de montanha num feriado prolongado. Certa vez, nos primeiros tempos do labor do Opus Dei, tempos de extrema penúria econômica, Monsenhor Escrivá, numa reunião de família com os seus filhos, após o almoço, perguntou ao encarregado das contas daquele centro universitário: quanto dinheiro há em caixa? Só dá para os gastos de hoje e amanhã. Então, por que você não sai à rua e nos compra uns sorvetes? A lógica sem lógica destes exemplos revela algo muito importante, que o espírito de pobreza não nos torna mesquinhos, mas dilata-nos o coração. No livro antecitado, Dorothy Dorrin tem esta página: o mais belo episódio da vida de Santa Catarina de Sena, penso eu, é aquele em que Cristo tomou para si o coração dela e lhe deu o seu. O ato de ele tirar o coração da santa representa o processo de desprendimento. O de lhe entregar o seu representa o resultado do desprendimento. Depois desse acontecimento, o amor de Santa Catarina aumentou sempre com crescente intensidade, atingiu a perfeição e tornou-a capaz de amar os homens, toda espécie e classe de pessoas, com grande compaixão, cordialidade e fervor. Há pessoas que se julgam desapegadas por estarem livres de afeições particulares e parecem não amar ninguém. São aquelas pessoas de quem Peg diz que, por não amarem ninguém, pensam que amam a Deus. Trocar o nosso coração pelo de Cristo significa imitarmos o seu amor à pobreza e, precisamente por isso, sermos magnânimos, não só em casos de aflição dos outros, mas em pequenas situações e gestos que o amor descobre onde não havia nenhuma necessidade premente, a não ser a de espalhar felicidade. Uma alma de pobre é feliz e por isso é sensível à felicidade dos que têm à sua volta. Sabe ter gestos excessivos com eles, muitas vezes materiais, porque procedem de uma funda raiz espiritual, de um amor que não se acostuma aos que o rodeiam. Imita a pessoa de Cristo, que se disse que os servidores servem primeiro a refeição ao amo e só depois comem. Lucas 17, de 7 a 10. É o mesmo que convidou os discípulos após regressarem felizes, mas certamente cansados da primeira missão apostólica. Vinde para um lugar à parte e descansai. Marcos 6, 31. A nossa pobreza, a pobreza de Cristo, é a austeridade para conosco e a caridade magnânima para com os outros. E esse espírito que surpreende tanto pelos detalhes caseiros como pelos grandes atos de desprendimento, é penhor das bênçãos de Deus. Quantos recursos santos não tem a pobreza? Lembras-te? Tu lhe deste em horas de apuro econômico para aquele seu empreendimento apostólico até o último centavo de que dispunhas. E ele, sacerdote de Deus, te disse: eu te darei também tudo o que tenho. Tu de joelhos. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre.
ouviu-se. Ainda te dura a persuasão de que fostes bem pago. Caminho número 638.